Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana no canal Café e Terapia. A gente ainda não tá conseguindo voltar à vida normal, né? Com gravações e com convidados. Então a gente tá pensando em temas aí muito variados pra vocês, né? Oi João! Oi Keg! E aí, como que você tá? Muito bem, e tá você? Muito bem, João, eu também. Maravilhoso. Também, muito bem. O que nós vamos falar hoje, João? O que a gente tem aí? Nós vamos falar sobre as coisas que nos fazem mal. Por que continuamos fazendo o que nos faz mal? Por que a gente faz uma coisa que nos faz mal? É. Porque é gostoso. Provavelmente, é por isso. Né? Se a gente observar comportamentos de vício, se a gente observar... eu acabei fazendo virar uma pergunta, né, e já fui pra resposta, nem dei nenhuma introdução. Mas é isso, é porque é gostoso. Você tem algum comportamento seu que você sabe que não é bacana, mas que você não consegue mudar, pra dar de exemplo aí pra gente ilustrar? Eu gosto muito de comer besteira. Besteira é o quê? Lanche, pizza, essas chamadas gordices, né? Tá. E você mantém esse comportamento. Você falou, né? Eu gosto muito. Mas você acha que é ruim? Então, não é uma coisa que faz bem pra minha saúde, né? Já teve uma época que eu comia muito. Tá. E aí, hoje em dia eu como menos, mas ainda como. Então veja, a gente tá falando do quê? De prazer, né? O nosso cérebro, gente, ele é muito focado em prazer. A gente tem que sentir prazer, né? Os psicanalistas, o Freud mais especificamente, ele vai dividir a mente e os princípios de prazer, que é de onde vem a teoria dele, né? Chama princípios de prazer. Exatamente porque nós, desde a barriga, estamos buscando por prazer. Então ele vai dizer que tem um lado da nossa cabeça, claro que a neurociência vai dar outro nome pra isso, mas vai dizer que é isso mesmo, a gente tá buscando prazer mesmo, né? Ele não tá maluco. Tem uma parte nossa que, se pudesse, só vivia de prazer, né? Aí a gente vai pra vida, pras relações, pra sociedade, e a gente começa a entender que a gente tem algumas responsabilidades, a gente entende racionalmente que as gordices que você tá falando não são boas pro corpo. Às vezes a gente aprende isso já na escola, né? Às vezes não, você ganha peso, passa mal, vai no médico, aí ele conta. Então a vida mesmo, as experiências da vida, ela vai nos mostrando quais são as consequências de uma alimentação como essa aí que você tá falando, né? E a gente entende racionalmente. Mas por que a gente não para? Porque dá muito prazer, né? Isso acontece com a droga, isso acontece com o álcool, isso acontece com a obesidade, isso acontece com o diabético, né? Isso acontece com o cigarro, isso acontece nas relações. A gente fala muito quando a gente está tratando no consultório de psicologia, relações abusivas, né? Relações que tem agressão verbal, física e psicológica, ou normalmente tem tudo isso junto, né, João? Existe um vício ali, existe uma dependência daquela relação. E, no geral, a sociedade consegue entender que existe um vício em droga, em álcool, mas não consegue entender que existe um vício em comida, e que é tão danoso quanto, e que existe um vício, uma dependência num relacionamento desse, ruim, e que é tão danoso quanto. Mas eu tô numa relação dessa, e é ruim, e você tá falando que eu sinto prazer? Em alguma medida sim, né? Em alguma medida existe nos relacionamentos é comum existir o desejo do resgate do tempo que era bom. Então você fica ali, tentando, não, mas já foi bom, um dia vai ser bom, fulano vai mudar, né? E o quanto que a gente vai se sentir prazeroso quando a gente vencer, né? E a gente falou aqui em inteligência emocional, nos vídeos que tem aí no canal, do quanto a gente quer ter razão,
né? E o vício nos dá muito prazer, e o prazer nos dá muita razão. Olha que complexo, mas é tudo muito, muito misturado, e é por isso que a gente se mantém, por isso que você gosta tanto das gordices, porque te dá prazer. Então entender, né, que te faz mal, você entende já que te faz mal, senão você não teria colocado isso pra mim como um exemplo. Mas isso não é o suficiente. Tanto que eu não consegui cortar. Sim. Eu Você diminuiu, mas tem gente que nem isso. Eu diminuí a quantidade porque é uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Então eu sei que antes, quando eu estava na Unip, e do lado tem o Extra Abolição, que tinha um McDonald's e um Burger King. Pois é, tem uma praça lá, né, de alimentação. E aí no último ano da faculdade eu ia muito, acho que porque era ano de TCC, então eu ficava muito ansioso, era muita pressão e era muito frustrante, então eu acabava indo mais. Ó, vocês estão ouvindo? Ó, era estressante, eu ficava ansioso e eu ia mais. O que eu ia buscar no Burger King? No Burger King e no McDonald's, às vezes nos dois. Eu ia buscar o quê? Prazer. Eu preciso de prazer, né? Eu tô passando por uma questão muito difícil, que é a entrega do TCC, é o último ano, é o que vai ser da minha vida. O que? Remédio, pessoas viciadas em remédio, né? A sensação, que muitas vezes é mental, de que aquele remédio resolve o problema. Então, onde eu vou buscar? Eu vou buscar no remédio o prazer. A comida é um clássico de prazer. Não é à toa que tá todo mundo acima do peso. Né? Porque a gente não tem alimentos rápidos saudáveis, no geral os alimentos, e a gente vive com muita pressa. Os alimentos rápidos são mais ou menos esses aí, né? E a gente tem pressa porque o mundo, a sociedade, ela nos pede cada vez mais, ela nos coloca em situações de ansiedade mesmo. A gente está vivendo isso assim, num momento que nós da psicologia, a gente vem contra isso, vem falando, opa, freia, porque senão você adoece. Se adoecer, você não vai alcançar mesmo ninguém. Então calma, né? E aí tem isso, né? Tem esse mundo rápido e as alimentações rápidas. Só que essas alimentações rápidas que me dão tanto prazer, porque o meu paladar já está muito mais acostumado com essas do que com a fruta, a verdura, que vai me exigir descascar, que a gente acaba buscando esse prazer em excesso e ganha peso. Então é uma bola de neve mesmo, muito grande, João. Você ia lá buscar prazer. Era isso que Freud explicaria isso muito bem. Eu acho que uma das únicas coisas que fez eu não enlouquecer no meu ano de faculdade foi isso. A comida. Eu ia muito lá. E aí quando terminou o ano eu percebi que eu não deveria ir tanto. E aí foi quando. Mas só depois que o TCC tinha acabado, né? Aí eu acho que eu consegui ter um racional pra entender que eu tinha que diminuir a quantidade. Porque eu acho que eu ia toda semana. Assim, e era de 2 a 3 vezes por semana. Na nossa história, João, a gente conta tudo que é muito positivo com comida, né? E aí a gente volta lá pra... Hoje eu tô psicanalítica, gente, eu sou psicólogo humanista, viu? Mas a psicologia, em todas as suas abordagens, ela tem razão, né? É só a técnica mesmo. O bebê sente muito prazer quando ele nasce, né? Qual que é o momento de mais prazer dele? Colo, peito, olhando ali pra mãe, recebendo um carinhozinho. Se houver falta deste sujeito, a gente sabe hoje, deste cuidador central, que é a mãe, essa conexão com o seio, que vai dar problema lá na frente, a importância dessa conexão aqui com a mãe, né? Então veja, prazer. E o que tem nesse prazer? Comida, né? Aí cresce um pouquinho. Que hora que tá todo mundo junto? Mamãe, papai, irmão. Comida. Qual que é a hora legal da escola? Porque a gente não conta a escola da maneira certa pra criança, né? É a hora do lanchinho, né? É a Natal, comida. Dia dos Namorados, chocolate, né? Ceia. E vai assim. Então, a gente foi construindo ao nosso redor uma relação com a comida onde comer é igual a prazer. Mas não é o único prazer. E é por isso que tá todo mundo acima do peso.
Esse é um ponto. As drogas, a mesma coisa. Se eu tenho dificuldade de me manter no agora, e a droga me ajuda a me sentir muito melhor, óbvio que quando o efeito da droga passar, eu ainda tenho um problema, porque é difícil sentar aqui diante do psicólogo e resolver isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar cada vez mais drogas para eu estar cada dia menos entrando em contato com a minha realidade. E eu vou sentir prazer, e quando acabar eu vou buscar mais prazer, quando acabar eu vou buscar mais prazer, e eu fico ali, ó, a vida vai perdendo, eu não faço mais nada na minha vida. Então é mais ou menos por aí que a gente se mantém em comportamentos que nos fazem mal. Mas assim, eu tô buscando prazer, mas tudo que dá prazer faz mal. Pelo que você me disse até agora. Não é verdade, mas a maioria, né? Então, o que eu faço da minha vida agora? Tem várias coisas aí. Uma você já falou lá no começo, que você disse que diminuiu, né? Então eu tenho entrevistas aqui no canal, vou continuar no exemplo da comida com a Mayara, bota aí pro povo, onde ela diz, não tem nada proibido na alimentação. Você gosta de pizza, de Burger King, de McDonald's? Poxa, né? A maioria das pessoas gostam. O grande lance é o descontrole, o exagero. Kelly, mas então você tá falando que uma droguinha de vez em quando pode? Olha, é melhor não começar, né? Mas se fosse, eu não vou chegar aqui e falar pra vocês, é ruim, faz mal, porque eu não vou fazer essa loucura. É mentira que não é bom, porque senão o povo não tava nessa, não é, João? As pessoas perdem a família, as pessoas perdem o emprego, as pessoas vão morar na rua por causa de álcool e droga. É ruim, gente. Não deve ser ruim, me desculpa. Então, assim, não faça, né, a primeira vez. Porque você não provou, você não sabe. Esse é um ponto. A comida é a mesma coisa, né? Enquanto é criança, a responsabilidade é dos pais. Não deixa, eu sei que é mais fácil da Coca-Cola, mas uma vez que você estragou aquele paladar vai querer Coca-Cola. Óbvio que sim, né? E a criança é da nossa responsabilidade. A criança não consegue. Ah, não, porque vai fazer mal pra mim quando eu for adulto, tu comer um chocolate agora, né? O meu organismo vai sofrer. Não vai acontecer isso. Então uma das coisas que você disse é, bem aquele... Tem um ditado que fala que tudo pode, mas nem tudo convém, porque nos faz mal, né? Então é isso, você diminuir, você não está proibido. O grande lance é quando a gente está falando de vício, a gente já não tem mais essa condição de vou comer só uma batata ali no Mac, eu não vou pegar o combo. A gente não tem mais essa condição, a gente vai pegar o combo, vai comer tudo. Não tem mais a condição de, vou tomar um copo de cerveja, porque eu gosto de cerveja. Não, eu vou beber todo dia, né? Porque daí eu já saí dessa esfera do vício, do prazer, para a esfera do vício patológico, então eu não consigo mais parar. É assim no relacionamento que eu estava dizendo lá atrás, é assim com o vício de comida, é assim com a nossa dificuldade em gostar de exercício físico para perder peso ou para regular, né? A gente faz exercício para perder peso ou para regular as questões hormonais, o tal do colesterol, a própria diabetes, né? Então, esse é um ponto, é você entender que você pode, mas que você não deve se viciar. Todo problema da nossa vida se dá no desequilíbrio. Poder pode. Kelly, mas eu não tenho mais esse controle. Aí a gente precisa entender quais são as outras coisas na história desse sujeito, que no caso é o João, com o Burger King e o McDonald's, ou do cara que bebe, que usa droga, ou da pessoa do relacionamento viciante lá que é péssimo, né? A gente precisa entender o que nessa história também gera prazer para essa pessoa. Porque tem, gente, ninguém só tem prazer na comida, né? Às vezes a pessoa gosta de mais coisas, às vezes ela perdeu manias da época do passado dela, da infância. E aí a gente vem com essas propostas de resgates ou de implementação para que a pessoa comece a dar uma variada a mais. Então, eu já falei aqui em outro vídeo, eu não vou propor, não faça isso mais, porque eu vou falhar, né? E eu sei disso. Mas eu vou propor, faça um pouco disso, mas deixa tempo para aquilo também, né? E aí perceba, hoje todo mundo em home office, às vezes trabalhando na cozinha, a pessoa come mais mesmo, porque ela tá sentada ali, a comida tá aqui do lado, é só fazer isso aqui, ó, isso aqui, né?
E quando você conversa com essa pessoa e ela diz de um dia que ela comeu menos, normalmente é um dia que ela fez outras coisas, né? Um dia que não deu pra usar tanta droga, pra beber tanto, pra passar no bar, é um dia que ela estava ocupada de outras coisas. Então não existe uma única fonte de prazer pra nós, né? Mas aí é claro, eu preciso me conhecer pra eu saber o que me dá prazer. E aí, pegar aqui um exemplo do treino. Eu não gosto de musculação. Eu sei que é importante, pra quem consegue fazer, façam, né? É importante pra um monte de coisa, mas eu não mantenho, não é um treino que eu mantenho. Eu falei isso lá no Instagram essa semana. Eu não consigo manter. O que eu fiz pra eu me manter ativa, já que eu entendi que era necessário? Eu saí experimentando algumas coisas que eu gosto. Eu poderia dançar, que eu adoro, né? Eu poderia andar de patins, que era uma coisa que eu fazia muito na infância, que eu falo, chega eu fico empolgada. Não sei se eu ainda sei, mas eu poderia, né? E eu escolhi o treino funcional, mais ali próximo ao CrossFit. Tá dando certo pra mim. Eu consigo manter, mesmo depois que as academias fecharam. Faço em casa, recebo o treino e faço. Se fosse a musculação, eu faria? Provavelmente não, né? Então veja, eu precisei entender comigo mesma o que me ajudaria a fazer aquilo, já que a gente não para de comer, nunca, né? Já que eu tava me incomodando daquilo. Então, a alimentação, procurar profissionais que compreendem isso, né? A galera é muito engessada, tem um monte de nutricionista aí muito engessado. Eles tiram uma dieta pronta do armário e te dá, e às vezes tudo que tem ali você não gosta, é óbvio que você não vai manter. Você vai fazer um mês, você vai emagrecer. Quando acabar um mês sem emagrecer, você volta a comer o Burger King e o McDonald's. Fatalmente, a gente tá atrás de prazer. É por isso que a gente não consegue mudar um comportamento nocivo. Outra coisa que pode dar certo, chegar lá no médico e ele falar que você vai morrer mês que vem se você não parar, né? Às vezes dá certo, às vezes a pessoa chega e fala, eu parei de fumar porque o médico disse que era o único jeito de salvar meu pulmão. E aí a pessoa parou, né? Tem gente que já tá no nível patológico de vício, sabe que pode morrer, mas não consegue mais parar. Aí eu preciso de um tratamento muito mais eficaz, às vezes de internação, às vezes de psiquiatria, remédios, né? Pra poder tentar conter este vício, porque ela já não consegue mais parar. Eu já tô numa esfera muito perigosa, por isso que eu falei, não prove. Porque se você caminhar muito dentro disso, tem gente que consegue, tem gente que não. Como que a gente sabe qual organismo que é qual? Eu não vou pagar esse preço, né? Então, não sei, assim, procure. Por isso a importância de autoconhecimento e de amor próprio, João. Porque quando eu tenho minimamente amor próprio, eu percebo o que eu tô fazendo comigo, eu tenho mais condições de me esforçar para não cair naquilo novamente, né? Então, foi o que você falou. Quando eu percebi o que eu tava fazendo, eu diminuí. Por que você diminuiu? Porque você quer cuidar de você, né? Senão você continuaria. Ou não é isso? Por que você diminuiu, João? Não, óbvio, eu queria cuidar de mim. Pois é. Que eu acho que a minha saúde é mais importante. Pois é. Você quer viver? Muito. E melhor, né? O problema é que a gente quer viver muito melhor, mas a gente quer viver na base do prazer apenas. E não dá, né? E aí, os princípios de moral, as questões sociais, elas vêm nos dando esse equilíbrio, né? Que, de novo, eu volto lá ao Freud. A gente nasce achando que a vida é só um prazer danado. A gente chega aqui e vê que não, e aí começa a educação, né, de dentro de casa, que é não, 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 não. E aí ele vai dizer, ó, o ser humano, ele precisa estar no meio disso, entre o prazer, que ele tá com ele desde que ele nasceu, e os não, 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 porque a vida não é uma festa. Ele equilibra tudo isso. Ele conhecendo ali o que eu consigo ceder, esse prazer aqui eu vou manter, mas não a ponto de me fazer mal porque eu me amo, né? Esse aqui, agora eu tô meio desregulado porque eu tenho TCC aí, então também eu vou me perdoar, eu não vou me culpar tanto, porque isso também pode virar um problema. E eu vou ali, a vida se dá nessa coisa assim, ó, do equilíbrio, né? E eu não vou usar os termos técnicos do Freud, porque um deles está na boca da sociedade, que não sabe o que é, usa erroneamente, vocês vão entender errado. Mas ele dá 3 nomes para essas questões, né? O prazer aqui, o equilíbrio no meio quando você já está entendendo melhor as coisas, e a punição aqui que é não, 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 porque está ensinando, né? Ó, isso aqui sim, isso aqui não. E aí ele dá nominhos para isso, mas
cada abordagem vai dar um nome para a mesma coisa, vai virar uma bagunça, mas é mais ou menos por aí que a gente toca a banda, João. Então é por isso que você come às vezes em excesso, que o outro bebe, que o outro não consegue malhar, né? As meninas falam muito, assim, tem um pessoal aqui no meu consultório do transtorno alimentar, falam muito que fizeram todas as dietas, que pagaram tratamentos, que fizeram às vezes até cirurgia e voltaram, né? Por que que volta? Volta porque tá parando aquele comportamento só para conseguir o que quer. Conseguir o que quer, ainda mais na alimentação. Entende? Agora eu já emagreci, eu posso comer tudo de novo. Meu, você vai engordar. Mesmo que você tiver feito uma cirurgia. Né? Então você não pode, você precisa mudar, você precisa entender que aquilo é pra sempre. Não é por um mês. Por um mês vai dar certo, mas depois você vai regredir de novo. Então é mais ou menos por aí. João, mais alguma dúvida? Deu pra entender mais ou menos? É claro que aqui a gente fala muito por cima, né, de tudo, mas dá pra aprofundar tudo isso e essa é a base, né? Você comete um comportamento que te faz mal sempre, você se mantém no erro, porque algum prazer você tem ali, né? Fatalmente tem, mesmo na dor, viu? E aí a gente já entra num outro assunto, mas mesmo na dor a gente consegue encontrar prazer e se manter naquele movimento. Tchau, João, até semana que vem. Até. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha feito sentido pra vocês. Um beijo, semana que vem a gente tá aqui de volta com os nossos videozinhos semanais. Beijo, tchau, tchau.